Vamos direto ao ponto, né? Aquela dúvida clássica. Deu problema na obra. A fiscalização bateu. Afinal, quem responde legalmente por tudo isso? Muita gente logo pensa, é o construtor, o pedreiro. Pois é, mas a história é bem mais, digamos, complexa. Com certeza. Hoje a gente vai fundo nisso. Temos aqui um guia sobre legado imobiliário e também um material técnico bem detalhado sobre regularização de obra, CNO, o Cadastro Nacional de Obras. Nossa ideia é clarear as coisas, entender quem faz o quê, quais as obrigações de cada um. Isso é crucial para evitar multa, problema com a receita, né? E para garantir que o imóvel fique regular depois. Vamos nessa? Vamos sim. Porque, olha, não conhecer essas regras pode transformar o sonho da construção ou da reforma num baita pesadelo. Burocracia, dinheiro perdido. Vamos analisar o que a lei diz e por que isso é tão importante para a segurança jurídica do imóvel. Para o valor dele, inclusive. Ótimo. Então, para começar, vamos desmontar aquela ideia inicial. Não é só quem literalmente põe a mão na massa que tem responsabilidade, certo? Exatamente. O primeiro material que você mencionou já dá esse alerta. A visão da lei é bem mais ampla. E ignorar isso, como a gente falou, pode dar problema sério. Multa, complicação com o fisco e um ponto que o guia destaca bastante, a certidão negativa de débitos. Sem ela, nada de regularizar o imóvel no cartório. Fica tudo travado. Por isso a importância de ter projeto aprovado, tudo certinho. E, claro, declarar a obra no CNO. Perfeito. Essa visão inicial já mostra o ponto-chave. A responsabilidade é distribuída. O dono do imóvel, o dono da obra, que nem sempre é o mesmo, o arquiteto, o engenheiro, a empresa construtora, todos eles podem ter um papel e, claro, responsabilidades. A formalidade, sabe? Desde o projeto na prefeitura até o cadastro correto no CNO, é a base para evitar dor de cabeça. Essa CND é tipo o passaporte final. Bom, então vamos para o miolo da questão. Quem, especificamente, a lei aponta como responsável principal pela inscrição no CNO e pela regularização fiscal da obra? O segundo material detalha isso, né? Sim, detalha bastante. A instrução normativa da Receita Federal que trata disso, ela é bem específica. Não é uma resposta única, não. Imagino. Quem são os principais, então? Olha, vamos lá. Primeiro, o mais óbvio talvez, o proprietário do imóvel. Seja pessoa física ou jurídica, né? Quem está com o nome lá na matrícula atualizada do imóvel. Esse é um dos responsáveis diretos. Ok, o proprietário. E depois? Depois vem o dono da obra. E aqui tem um ponto interessante. Não é só quem tem o nome no papel, na matrícula. É quem tem a posse, quem realmente está tocando a construção. Pode ser, por exemplo, um promitente comprador que comprou na planta e já está construindo, ou um inquilino que foi autorizado a fazer uma grande obra, ou até quem tem o usufruto. A lei foca em quem tem o controle da obra, quem está realizando aquilo ali. Interessante essa diferença. Quer dizer, a responsabilidade acompanha quem está mandando na obra, não só o nome no registro. Faz sentido. Quem mais? Temos o incorporador, aquela figura bem comum em prédios condomínios, definido lá na Lei 4.591 de 64. Ele que organiza tudo, vende na planta. Certo. Incorporador. Aí tem também o condômino. Isso serve tanto para obra feita em nome coletivo, antes de dividir tudo, sabe? Quanto para a construção dentro de um condomínio que já existe. E um detalhe importante aqui, um condômino pode regularizar a parte dele sozinho, a unidade dele, claro, assumindo as contribuições que cabem a ele. Entendi. Já temos proprietário, dono da obra, incorporador, condômino. E as empresas que constroem mesmo? As construtoras. Chegamos nelas. A empresa construtora. Mas atenção aqui. Tem um detalhe crucial. Ela só é a responsável principal pela regularização se for contratada para a obra inteira, o que a gente chama de empreitada total. Pacote completo, do início ao fim. E não é qualquer empresa. Tem que ter a construção civil como atividade no contrato social, sabe? E registro ativo no CREA ou no CAL, engenharia ou arquitetura. Pera, então essa é uma informação chave. Se a construtora faz só uma parte, tipo, só a estrutura,
ou só o acabamento, o que seria uma empreitada parcial. Aí a responsabilidade principal pelo CNO, pela regularização fiscal, volta para quem contratou, para o proprietário, para o dono da obra. Exatamente. Perfeito. Essa distinção entre total e parcial é que define quem é o cara principal para a Receita. Se for parcial, a responsabilidade pela inscrição no CNO e pela aferição final volta para o contratante. Entendi. E a lista continua. Olha só. Os consórcios de empresas. Se eles pegam uma obra por empreitada total, a responsabilidade pode ser da empresa líder ou do consórcio mesmo. Depende do contrato entre eles. Certo. E isso leva direto ao próximo, o contratante. Ele vira o responsável principal justamente nesses casos que a gente falou. Quando contrata por empreitada parcial, ou quando contrata uma empresa para fazer tudo, mas ela não se encaixa na definição certinha de construtora da lei, não tem o registro, ou o objeto social não bate, ou ainda se contratar uma cooperativa de trabalho para a obra toda. Nossa, ali tenta amarrar todas as pontas mesmo. E tem mais gente? Tem. A pessoa física que toca a obra por conta própria. Contrata direto o pedreiro, o servente, aí ela mesma é responsável por recolher as contribuições desses trabalhadores. Para a Previdência, a pessoa física dona da obra ou incorporador pessoa física são vistos como empresa nesse ponto. Ok. E para fechar a lista, uma figura curiosa. A pessoa é interessada. A norma permite que qualquer um que tenha algum interesse no imóvel possa ir lá e fazer a inscrição no CNO para destravar a regularização, mesmo não sendo o responsável principal. Pensa num herdeiro que precisa regularizar para vender, um credor. É tipo uma válvula de escape. Uau. Realmente a lista é extensa e cheia de sis e mas. Fica muito claro que não tem resposta fácil. Depende muito do contrato, do tipo de obra, da relação de cada um com o imóvel. Tem que analisar caso a caso. Exato. É preciso olhar com cuidado. E não para por aí. Além de definir o responsável principal, a lei traz outro conceito para garantir que tudo seja pago direitinho: a responsabilidade solidária. Ah, essa eu já ouvi falar. Explica melhor como funciona na construção. Então, a ideia da solidariedade é basicamente garantir o pagamento das contribuições previdenciárias, o INSS dos trabalhadores da obra. Funciona como uma rede de segurança. Se o responsável principal não pagar, a Receita pode cobrar de outros envolvidos. Juntos. Ao mesmo tempo. Entendi. Não é para complicar à toa. É uma garantia para o sistema, né? E para os trabalhadores também. E como essa rede funciona na prática? Quem pode ser cobrado junto com quem? Os cenários mais comuns são bem definidos na norma. A regra geral é: o proprietário, o dono da obra, o incorporador ou o condômino, eles são solidários com a empresa construtora, mas só quando essa construtora é contratada por empreitada total. Opa, isso é muito importante. Quer dizer que mesmo contratando uma construtora para fazer a obra toda, se ela não recolher o INSS certinho, a conta pode chegar para o contratante, para o dono do imóvel, por exemplo. Exatamente, esse é o risco, é um ponto de muita atenção para quem contrata. E essa rede pode ficar ainda maior. Se essa construtora principal repassar o contrato todo para outra empresa, uma subempreitada total, aí a solidariedade pega todo mundo. A construtora original, a que assumiu o contrato depois e o contratante inicial. Todos ficam no mesmo barco perante a Receita. Nossa Senhora. Se for um consórcio contratado por empreitada total, o contratante também é solidário com todas as empresas que fazem parte do consórcio. Outro caso, se o incorporador quebra no meio da obra, os compradores que decidem continuar a construção por conta própria, eles assumem essa responsabilidade solidária dali para frente. Complexo. É. E tem um ponto que o material que a gente viu ressalta, que traz um certo alívio, pelo menos para o comprador final. Empresas que vendem imóveis ou os próprios incorporadores são solidários com a construtora que fez a obra. Mas, geralmente, essa solidariedade específica não chega no comprador final da unidade, o adquirente.
Isso protege quem compra o apartamento na planta, por exemplo, de ser cobrado por dívida de INSS lá da construtora principal, nesse contexto específico, claro. Ufa, pelo menos isso. Mas entendi a lógica geral. A lei cria essa malha toda para garantir que as contribuições sociais, que são super importantes, sejam recolhidas. Não importa se uma empresa quebrou, se o contrato deu problema, a Receita tem mais de uma porta para bater. É uma proteção robusta para o sistema, sim. Ok? Essa rede de solidariedade parece bem forte, assusta um pouco quem vai contratar, né? Mas tem como escapar? Alguma situação em que ela não se aplica? Ou alguma forma do contratante se proteger de sair dessa responsabilidade conjunta? Tem sim. Existem situações onde a solidariedade é afastada e, o que é mais importante, tem mecanismos para quem contrata se proteger ativamente. A lei chama isso de elisão da responsabilidade solidária. Elisão. Como funciona isso? Primeiro, onde ela não se aplica? Bom, geralmente ela não se aplica sobre aquelas contribuições que já foram alvo da retenção de 11% na fonte. Ah, aquela que vem na nota fiscal de serviço. Essa mesma. Aquela nota fiscal de cessão de mão de obra ou algumas empreitadas, se o contratante fez a retenção certinha, descontou os 11% e recolheu para a Receita, ele já cumpriu a parte dele em relação àquele valor específico daquela nota. A solidariedade sobre aquele montante específico fica afastada. Entendi. E tem mais alguma exclusão? Tenho a questão da administração pública. Órgãos públicos, autarquias, fundações, quando eles contratam obras, em geral eles não são considerados solidários pelo INSS não pago pela construtora. Tem uma discussão rolando sobre isso com a nova lei de licitações, para alguns contratos específicos de mão de obra, mas para a obra em geral, a regra costuma isentar o poder público dessa solidariedade previdenciária. Normalmente não se fala em retenção no valor global. Como o contratante se livra? Como ele consegue essa elisão? Aí entram os mecanismos de proteção ativa. São 3 caminhos principais para eliminar a solidariedade nesses casos de empreitada total. O primeiro é a comprovação contábil. O contratante exige e guarda a prova de que a construtora recolheu todo o INSS devido com base na folha de pagamento dos funcionários daquela obra. E essa prova tem que vir da contabilidade regular da construtora. É o jeito mais seguro, mas, claro, depende da construtora ter a contabilidade em dia. E se a construtora não tiver essa contabilidade organizada? O que é comum em empresas menores, imagino. Aí entra o segundo caminho: fornecer à Receita as informações para a aferição indireta. O contratante passa todos os dados da obra, metragem, tipo de acabamento, tudo para o fisco poder calcular o INSS devido por estimativa. Ao fornecer os dados corretos para esse cálculo presumido da Receita, o contratante também afasta a solidariedade dele. Entendi. E o terceiro caminho? É fazer a retenção de 11% sobre pagamentos parciais que sejam claramente referentes a serviços. Mesmo na empreitada total, se o contrato prevê pagamentos por etapas e é emitida uma nota fiscal de serviço para essa etapa, e não só de material, fazer a retenção sobre essa nota protege o contratante em relação àquela parcela específica. Então, editar o pulo do gato para quem contrata. Exigir a prova do pagamento do INSS pela contabilidade, ou fornecer os dados para a Receita calcular, ou fazer a retenção de 11% sempre que a nota for de serviço. São essas as atitudes práticas que tiram o contratante da linha de tiro da solidariedade. Mas exige atenção, né? Não é só assinar o contrato e ir pagando. Tem que gerenciar isso de perto. Exatamente. A palavra é diligência. Verificar a empresa antes de contratar, ver se ela está regular e depois acompanhar de perto os pagamentos, exigir os comprovantes, fazer as retenções quando cabível. É fundamental para evitar uma surpresa bem desagradável lá na frente. Perfeito. Agora, vamos amarrar tudo isso, trazendo para o mundo real, para a prática. Por que é tão importante gastar tempo entendendo essas regras todas de responsabilidade principal, solidária, elisão? Qual o impacto disso no final das contas? Por imóvel, para o bolso. O impacto é total, né? Primeiro de tudo, entender quem é o responsável é o único jeito de garantir que a obra fique em dia com a Receita Federal. Sem isso, como o primeiro guia já alertava, pode esquecer a CND da obra.
a certidão negativa de débitos específica daquela construção. E sem CND, a gente já sabe, né? O problema é que vira. Vira um problemão. Sem a CND da obra, o cartório de registro de imóveis simplesmente não averba a construção na matrícula. Para o cartório, legalmente, é como se aquele prédio, aquela casa, aquela reforma não existisse ou estivesse irregular. E aí... Não dá para vender usando financiamento bancário, complica doação, inventário. E o valor do imóvel? Despenca. Ninguém quer comprar um imóvel com pendência na receita. Com certeza. E tem mais. Hoje, o cálculo do INSS da obra é todo feito online, pelo SERO, o Serviço Eletrônico para Aferição de Obras. É lá no portal ICAC da Receita. O SERO puxa os dados da inscrição que foi feita no CNO e o responsável pela obra precisa entrar lá, alimentar o sistema com as informações corretas, área construída, tipo de material, notas fiscais se tiver, para gerar a guia de pagamento do INSS. Então, saber quem é o responsável legal por fazer a inscrição no CNO e por usar o SERO corretamente é o passo número 0 para conseguir regularizar a obra. Então, resumindo a ópera, entender quem responde pelo que é a chave para conseguir a tal segurança jurídica que o primeiro material falava. É o que permite tirar o imóvel da informalidade, fazer circular no mercado, ter o valor reconhecido. Resolve aquela angústia do começo, né? De quem é a culpa se der problema. É exatamente isso. É a diferença entre ter um patrimônio redondinho, regularizado e ter um abacaxi enorme para descascar. E é por isso também que profissionais especializados fazem tanta diferença. Arquitetos, engenheiros, advogados que focam em regularização imobiliária, eles conhecem esses detalhes, essa burocracia toda e podem guiar os responsáveis para fazer tudo certo, conseguir a CND e evitar problemas. Olha, acho que conseguimos desemaranhar bastante coisa hoje, hein? Ficou bem claro que a responsabilidade numa obra não é de uma pessoa só. É compartilhada, depende do contrato, da relação de cada um com o imóvel. Não é simples, mas entender os papéis é essencial. Vimos quem são os principais na fila da responsabilidade para o CNO e para a Receita, desde o proprietário até aquela figura do interessado. Discutimos a responsabilidade solidária, essa rede de proteção para o INSS e, fundamental, os jeitos de se proteger, de elidir essa solidariedade, como a comprovação contábil ou a retenção. Tudo isso impacta diretamente em conseguir ou não a CND e deixar o imóvel regular. Com certeza. Para quem está planejando construir e reformar, ou mesmo quem está comprando um imóvel que passou por obra recente, ficar atento a esses pontos não é luxo, é necessidade. Ignorar isso pode sair muito caro lá na frente. Exato. E para a gente fechar, queria deixar uma provocação, uma reflexão que vai um pouquinho além do que os materiais trouxeram explicitamente, mas que conecta tudo que a gente conversou. Os materiais detalham bem quem é o responsável legal em cada cenário, mas pensando na gestão prática do dia a dia da obra. Como será que a modalidade do contrato, aquela diferença crucial entre empreitada total e parcial, altera na prática a dinâmica das responsabilidades durante a execução? Não só a fiscal, mas a técnica, a de prazo, a de garantia. Que perguntas essenciais as pessoas deveriam fazer e que cuidados, que cláusulas deveriam negociar com muito cuidado antes de assinar qualquer contrato de construção para ter certeza que essas responsabilidades todas, não só do INSS, estejam super claras e bem definidas entre as partes. Isso para evitar a briga depois, né? Fica aí a reflexão.